Oi, Elisa, bom dia a você e a quem nos acompanha aqui no live. Pois é, o presidente Lula sancionou então a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que antecede a aprovação do orçamento de 2026. Já havia sido aprovada, foi encaminhada então para a sanção do presidente, ele sancionou, mantendo, portanto, essa previsão desse calendário, esse cronograma de pagamento dessas emendas parlamentares, as emendas individuais e emendas de bancada estadual impositivas, até julho deste ano. Esse é o prazo máximo, então, para o pagamento dessas emendas. Pelo texto, 65% dessas emendas individuais ou de bancadas têm de ser pagas até julho deste ano. Esse cronograma vale também para as emendas PIX e para os recursos que são destinados também aos fundos da saúde e assistência social. Essa inclusão desse cronograma foi negociada durante a tramitação da LDO no Congresso Nacional. Foi aprovado, sim, em agosto do governo federal. E a justificativa dos parlamentares é de que esse cronograma, ele dá uma previsibilidade aos parlamentares em relação a esse ano eleitoral, principalmente por conta disso, já que a gente tem no segundo semestre um calendário eleitoral à vista. Em relação ao orçamento de 2026, que são duas coisas divididas, né? O orçamento, ele é dividido em duas partes. Primeiro, a gente aprova a Lei de Diretriz Orçamentária, que foi essa que foi aprovada e foi sancionada agora pelo presidente Lula, e o projeto da LOA, ele deve ser sancionado até o dia 14 deste mês de janeiro. Ele reserva 61 bilhões de reais para as emendas parlamentares, aguarda a sanção presidencial, foi a última coisa aprovada pelo Congresso no ano de 2025. Só que apesar de todos esses acordos que foram fechados em relação ao orçamento e em relação a essa impositividade, esse calendário, existem críticas por parte do Palácio do Planalto. O presidente Lula sinaliza ali que essa impositividade das emendas acaba engessando o orçamento e reduz a margem também ali de manobra do Executivo, porque a gente sabe que isso funciona também como uma moeda de troca, já que de negociação com o Executivo, de projetos, de aprovação de matérias que passam pelo Congresso Nacional, e os parlamentares acabam então cobrando agora neste cronograma, neste calendário, um prazo máximo para que eles possam então consolidar as suas bases eleitorais em seus estados e municípios. Eu destaco ainda a vocês, Elisa, que nessa semana o presidente Lula sancionou um outro projeto também voltado para o corte de incentivos tributários. O presidente vetou um dispositivo que permitia uma liberação, um pagamento de emendas parlamentares de 2019 e 2023. Só que esse trecho já havia sido suspenso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Então, o presidente Lula acabou vetando esse trecho, esse pagamento dessas emendas retroativas dentro deste projeto dos incentivos tributários. Agora, só para arrematar, em relação ao histórico dessas emendas obrigatórias, as emendas obrigatórias individuais foram aprovadas pelo Congresso em 2015, as emendas de bancada obrigatórias foram aprovadas em 2019 e agora, em 2025, houve essa nova pressão, então, do Congresso Nacional para ampliar essa impositividade das emendas parlamentares, o que não houve um consenso absoluto, mas o que eles conseguiram fechar de consenso está dentro do orçamento de 2026. Então, foi sancionada agora a LDO pelo presidente Lula e a gente aguarda, então, a sanção da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2026, e assim o orçamento estará todo sancionado pelo presidente Lula. Elisa.